Mas afinal, quem foi Rav Shimon Bar Yochai? O pequeno Shimon era filho de judeus simples. Seu pai e sua mãe eram judeus de classe média, não eram pessoas de renome, não eram pessoas sábias, grandiosas da Torá, pessoas simples. Mas foi neste lar que o pequeno Shimon aprendeu de seus pais a servir a Deus da forma correta, com amor, com devoção, caprichando nos mandamentos divinos, caprichando naquilo que realmente merece a nossa atenção, o serviço a Deus. Portanto, o pequeno Shimon estava acostumado a ver seu pai e sua mãe honrar o Shabat com grande amor e devoção, mesmo que não eram grandes estudiosos. Ele estava acostumado a ver seus pais frequentarem a sinagoga, estava acostumado a ver seus pais fazendo as bênçãos sobre o alimento, e sempre que ele observava seus pais, ele enxergava uma grande devoção, uma grande intenção de seus pais em servir a Deus de forma completa. E foi neste lar, com um grande exemplo, que o pequeno Shimon cresceu. O tempo passou e, resumidamente, ele se tornou, no futuro, Rav Shimon Bar Yochai, um Tana, um dos maiores sábios, um dos maiores rabinos que já existiram dentro do povo de Israel. Certa vez, Rav Shimon Bar Yochai estava junto de Rav Yossi e também de um outro grande Tana, Rav Yehuda Bar Ilai. O Tratado de Shabat, na folha 33b, fala para a gente a respeito de Rav Yehuda Bar Ilai. Ele era chamado do sábio que era o primeiro a falar sempre que haviam esses encontros entre os tanaítas. Caso ele não estivesse presente nestes encontros, os sábios não poderiam falar. Certa vez, houve um encontro, uma celebração entre os sábios e Rav Yehuda Bar Ilai também foi convidado para participar. Porém, sua esposa estava com muito frio naquela noite e o único casaco, a única vestimenta que Rav Yehuda Bar Ilai tinha, também servia em sua esposa. Então, ele vestiu esta roupa em sua esposa e ele mesmo não tinha um casaco, não tinha uma túnica, uma roupa apropriada para sair naquela noite que fazia muito frio. Então ele não compareceu neste dia, neste encontro dos sábios. Ou seja, os sábios não puderam falar nada neste encontro, pois se Rav Yehuda Bar Ilai não falasse, ninguém tinha permissão de falar. Essa não foi uma lei estabelecida pelos sábios ou uma lei da Torá. Este foi um decreto do Império Romano. Foi o Império Romano quem declarou Rav Yehuda Bar Ilai como o primeiro a falar sempre em toda discussão dos sábios. Agora, resumidamente, para vocês terem uma ideia da grandeza de Rav Yehuda Bar Ilai. Certa vez, os seus discípulos viram que ele tinha uma casa muito pequena, um cubículo, e apenas uma roupa que ele ora vestia, ora sua esposa vestia. E era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito pobre. E os seus alunos falaram: Rav, não é kavod, não é honra para o Rav ter uma roupa assim, tão velha, ter apenas um casaco, ter apenas uma túnica de frio. Não é honra para o Rav. Ainda mais um Rav da sua grandeza. Então Rav Yehuda Bar Ilai levantou o tapete da sua sala, um tapete, né, daqueles bem simplesinhos. Ele levantou esse tapete e havia um abismo, um buraco, que levava até as profundezas da terra. E esse buraco estava preenchido de diamantes, pérolas, ouro, prata, todas as riquezas que vocês podem imaginar. Os alunos se assustaram e falaram: Rav, por que o Senhor não faz uso de um pouco desta riqueza para que o Senhor tenha o que vestir e tenha onde morar? E ele disse: porque eu tenho consciência de que cada centavo que eu retirar daqui, deste abismo, embaixo do meu tapete, será tirado do meu mundo vindouro. Estes são os méritos que eu adquiri com sofrimento, me esforçando no estudo da Torá, abrindo mão dos prazeres mundanos cada vez mais. Ok, aqui a gente não vai entrar no mérito se ele está certo, se ele está errado, mas é só para vocês terem uma ideia de quem era Rav Yehuda Bar Ilai. E certa vez estavam ele
Rav Shimon Bar Yochai e Rav Yossi. Rav Yossi, ele aparece frequentemente não apenas na Mishnah, no Talmud, mas também no Zohar. Então ele era um dos discípulos de Rav Shimon Bar Yochai, ele era parte daquele grupo seleto de alunos de Rav Shimon. E eles estavam conversando até que em um certo momento, Rav Yehuda Bar Ilai disse: os romanos são uma bênção para os filhos de Israel, afinal, eles construíram estradas que conectam as pequenas cidades com Jerusalém. Eles fizeram mercados, shopping centers, eles fizeram saneamento básico, ou seja, eles construíram a infraestrutura da terra de Israel e, consequentemente, isso ajuda os judeus a cumprirem os mandamentos divinos, isso ajuda o judeu a ganharem mais dinheiro, a terem uma vida melhor e etc. Neste momento, Rav Shimon Bar Yochai se lembrou da cena que ele viu de seu professor, seu mestre, Rav Akiva, fazendo Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Hashem, enquanto morria nas mãos do Império Romano de forma perversa e cruel. Rav Shimon se levantou e falou: tudo isso que você disse está errado. Só tem uma coisa que está certa nisso que você está dizendo, é que está tudo errado. Os romanos fizeram tudo o que fizeram para seu próprio benefício. Quando eles construíram as estradas para conectar pequenas cidades a Jerusalém, eles não fizeram em benefício dos israelitas que estavam lá. Eles fizeram isso para cobrar pedágios, para cobrarem impostos sobre os judeus simples que moram nessas cidades. Eles não construíram mercados e shoppings em Jerusalém, na terra de Israel, para o benefício do judeu, para que ele desenvolvesse o seu capital, para que desenvolvesse a sua infraestrutura. Não. Eles fizeram isso para que o judeu saísse do Beit Midrash, para que o judeu saísse da sinagoga, saísse da casa de estudos, saísse do seu lar, da companhia de sua família e fosse até o shopping center e até o mercado comprar tudo aquilo que não tem a ver com a cultura de Israel. Ou seja, as bugigangas, a tecnologia, tudo que eles vendem neste mercado, na verdade, é da cultura deles. Ou seja, o que eles estão fazendo é uma assimilação da cultura deles com a nossa. E para isso, eles afastam os judeus da sinagoga, eles afastam da casa de estudo, afastam do seu próprio lar, da companhia de sua família, da sua cultura, do seu costume, para justamente afastá-los, né, daquilo que importa e aproximá-los de uma vida fútil como a deles. E ainda, eles colocam nestes mercados, nestes shopping center, suas prostitutas, para que os judeus também façam adultério, se assimilem, tenham filhos com elas. E mais do que isso, toda essa infraestrutura é justamente para que os judeus ainda concordem em servi-los e concordem com esta assimilação e concordem em participar do Império Romano de bom grado. Nessa hora, Rav Yossi se manteve em silêncio, ele percebeu que qualquer palavra que ele dissesse ali seria completamente negativo para ele, e ele ficou quieto. Lembrando a vocês, quando os Tanaim se reuniam, os judeus também se aglomeravam ao redor para saber qual era a lei judaica, para saber o que estava ocorrendo, e não somente isso, mas os anjos no céu todos se mobilizam para escutar a Halahá. Agora, por que Rav Shimon Bar Yochai se colocou contra Rav Yehuda Bar Ilai?